Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero aqui fazer um breve comentário sobre um assunto sobre o qual eu estava conversando com uma pessoa, que é sobre a questão aí das diversas denominações que existem. E durante uma época eu era extremamente crítico de certas denominações, as quais eu não vou citar o nome, mas eu combatia certas doutrinas e etc. E era comum também os próprios líderes, né, das denominações criticarem essas outras igrejas, né? Inclusive críticas pesadas, críticas assim bastante contundentes. E eu achava que realmente essas igrejas, né, essas denominações, elas, sei lá, não deveriam existir. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a pensar sobre isso e cheguei à conclusão de que, primeiro, um ponto que eu achei assim o mais decisivo de todos, né, é o fato de que, considerando aí as denominações chamadas cristãs, se Deus, o Todo-Poderoso, o Criador, permite que essas denominações elas continuem existindo, ou seja, se Deus não quisesse que tais denominações, tais igrejas ou tais seitas, como alguns aí falam, existissem, ele não permitiria que isso acontecesse. Porém, o próprio Deus permite, e não apenas permite que elas existam, como também, se nós observarmos, essas denominações elas crescem ao longo do tempo. Como eu disse, não vou citar nomes, mas eu conheço denominações cuja doutrina, digamos assim, bate de frente, invalida ou simplesmente desconsidera princípios cristãos fundamentais. Por exemplo, um dos princípios básicos da teologia é o de que Deus é espírito, Deus é um ser espiritual. E existem denominações que afirmam em seu corpo doutrinário que Deus é um ser físico, de carne e osso como eu e você. E usa inclusive aquele texto lá do livro de Gênesis para justificar isso, quando Deus, quando criou o homem, disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ou seja, a imagem se refere a um aspecto físico. Então, portanto, e ainda usa outro argumento, que a Bíblia fala em vários textos, né, que fala da mão de Deus, fala da boca de Deus, fala dos olhos de Deus, da mão, enfim. Aí o raciocínio, entre aspas, lógico é, ora, se Deus tem mão, se Deus tem boca, se Deus tem nariz, logo Deus é um ser como nós, ou seja, como um homem, e, obviamente, né, por conclusão, é de carne e osso. Enfim. Então, voltando à questão que eu estava falando, que é, se o próprio Deus permite, quem sou eu para questionar? E num segundo argumento, que eu acho que hoje eu aceito, que eu, assim, digamos que eu aprendi a aceitar e aprendi até mesmo a respeitar a existência dessa variedade de denominações, é o fato de que elas cumprem um propósito. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que muita gente é alcançada e muita gente começa uma vida espiritual de uma forma, digamos assim, não ortodoxa. O que eu quero dizer? A pessoa entra por um caminho não correto e no decorrer do tempo ela vai adquirindo conhecimento e vai adquirindo capacidade para, posteriormente, tomar uma decisão e ver, e ela mesma adquirir um discernimento sobre aquelas doutrinas que ali são praticadas. Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte: vamos imaginar uma situação. Nós sabemos que existem igrejas ou denominações, eu prefiro usar o termo denominações, que são mais
rígidas, digamos assim. E temos outras que são mais flexíveis com relação, por exemplo, à questão de usos e costumes. Hoje nós sabemos que algumas denominações elas estão flexibilizando regras rígidas que já adotaram no passado, em função aí da necessidade de aumentar aí o seu número de membros. Então, por exemplo, uma igreja que não permite a mulher usar calça, né, que exige que a mulher use saia ou vestido comprido. Essas igrejas, essas denominações, hoje já estão permitindo que as mulheres usem calça. Por quê? Porque a pessoa liga a TV e vê filmes, vê séries, programas e etc., em que as mulheres usam calças e é elegante, é bonito. E como conter isso? Como evitar que essa moda pegue, digamos assim? Então, eu particularmente acho que a questão da roupa, desde que seja decente, ela não vai interferir em nada, em absolutamente nada, na sua questão espiritual. Porém, como diz aí um ditado, que a roupa não faz o caráter, mas o caráter faz a roupa. Então, uma pessoa que tem ali um desenvolvimento espiritual, uma pessoa que tem um caráter evoluído, desenvolvido, ela não vai vestir qualquer roupa. Isso é uma decorrência natural de um crescimento espiritual. Mas ela faz isso por escolha, por opção, não por imposição de uma doutrina denominacional. Então, voltando aqui à questão da pessoa, por exemplo, vamos imaginar, existem igrejas que são flexíveis e permissivas com relação à questão de bebida, por exemplo, bebida alcoólica, né? Eu, particularmente, acho que a bebida em si, ela não é um mal. Tanto é que o primeiro milagre que Jesus fez foi o de transformar a água em vinho. E não era suco de uva, não, era vinho de verdade. Então, a bebida em si não é um pecado. O pecado é você ser viciado, dominado pelo vício da bebida. Então, existem algumas denominações que são permissivas, enquanto outras são rigorosas, não permitem nenhum tipo e nenhuma quantidade de bebida alcoólica. Isso não é aceito. Aí eu digo, mas esse pessoal está fora da realidade. Sim, porém, existem pessoas que precisam de uma regra rígida para mudarem. Então, se a determinada pessoa, ela é alcoólatra ou tem um vício em alguma outra droga, se ela não tiver um rigor, ela jamais vai mudar. Então, cada denominação ela tem um propósito e ela alcança pessoas que são, digamos assim, são atraídas ali, a pessoa passa a conviver com aquele ensino, com aqueles hábitos, né, convivendo naquela comunidade ali, e a pessoa muda, ela passa por um processo de mudança. Então ela sai daquela vida que ela tinha antes e passa a ter uma vida melhor, né? E aí a partir daí, depois de algum tempo, meses, anos, essa pessoa ela pode adquirir um discernimento e ela começa a perceber que certas coisas ali não batem com aquilo que ela mesma vai conhecer no decorrer aí da sua vida. Então, hoje eu respeito, né, essa existência de diversas denominações, acho que é normal e cada uma tem sua razão de existir, e hoje eu apoio todas elas, por incrível que pareça, todas elas têm o meu apoio, porque elas cumprem um papel, elas cumprem um propósito de alcançar pessoas que, pela condição que aquelas pessoas estão vivendo naquele momento, aquele lugar é o lugar mais adequado para elas. E num momento posterior, essa pessoa ela vai adquirir um discernimento e vai ter um crescimento espiritual. E ela pode até continuar ali, embora sabendo que certas coisas ali que são ditas não estão plenamente corretas, mas que isso é assim com um objetivo, com um propósito de alcançar e mudar pessoas que naquele momento não poderiam ser alcançadas de outra forma. Ok? Então, basicamente, era esse comentário que eu queria fazer aqui hoje. É isso aí.